Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, convidamos você a participar de nossa prece de abertura, porque sem ela não tem como seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. O assunto de hoje é polêmico e vibrante. Afinal, Umbanda verdadeira existe? É isso que nós vamos conversar. Nós temos um amigo muito querido que está sempre falando da Umbanda verdadeira. Ele vira e mexe e está falando nela. Então, o que seria exatamente essa Umbanda verdadeira? De onde ela veio, o que ela é e o que ela propõe? É esse o desenvolvimento do nosso assunto. Para começar, nós nos inspiramos num texto importantíssimo de Pai Diamantino Trindade, no jornal Aruanda, de 1978. É um texto muito importante, muito esperto para nós sobre o que é esta Umbanda verdadeira. Sim, ela existe. A Umbanda verdadeira é aquela Umbanda que busca a nossa ancestralidade. Ou seja, quais são? O próprio Leal de Souza deixa bem claro nessa Umbanda mais antiga. A Umbanda está sobre dois grandes pilares: pretos velhos, caboclos. Crianças vieram bem depois, mas a Umbanda mais primitiva é esses dois grandes pilares: caboclos e pretos velhos. Não existe Umbanda sem eles. Não existe Umbanda sem a sua presença. Não existe Umbanda sem o seu comando. Não existe Umbanda sem sessões abertas ao público, gratuitas, de caridade com essas entidades. Não existe Umbanda sem jamais consultar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque quando nós encontramos um médium bem incorporado com essas entidades, eles são capazes de formatar, de criar um terreiro do zero, com absoluta precisão e perfeição. Eles vão ditando desde a pedra do alicerce até o que vai no telhado daquele terreiro. Eles vão ditando. E isso não é feito por outras entidades. Isso não será feito por crianças. Isso não será feito por Exus. Tem que ser caboclo e preto velho. Só eles têm esse conhecimento. Só eles são capazes de nos transmitir esses conceitos tão importantes para criar um terreiro de valor, um terreiro que dê resultado. E isso, às vezes, também, atualmente, o que a gente tem notado é uma falha muito grande. Pessoas que, às vezes, não têm uma formação adequada, não incorporam muito bem caboclo e preto velho, não conseguem transmitir uma mensagem muito límpida do que eles estão tentando transmitir, e às vezes necessita desse aconselhamento. Não tem. Aí começa a preencher buracos, não é verdade? Ah, vamos fazer assim. Ah, eu ouvi falar que o fulano fez desse modo. Ah, parece que os antigos faziam assim. Não parece, não. O seu terreiro é único. Não haverá terreiro igual a outro, igual ao seu. Então é muito importante que os guias daquela espiritualidade que envolve o terreiro estejam muito bem incorporados em seu dirigente para justamente transmitir o que aquele terreiro especificamente vai necessitar naquela região, naquele lugar, até naquele país. Não é feito assim. Eu acho que um terreiro de Umbanda verdadeira não acha. Ele faz. Como falamos há pouco, ancestralidade. Ancestralidade é básico dentro da Umbanda. A Umbanda também tem uma ancestralidade, a Umbanda também tem uma raiz. A Umbanda não nasceu do nada, não. Ela foi, como nós já vimos, um processo de longa gestação de outros cultos, até o dia que veio o caboclo das 7 encruzilhadas e disse: vamos fazer uma religião. E juntou vários elementos de várias linhas de trabalho, de vários pensamentos, de várias etnias, sim, porque Umbanda não é só africana, Umbanda também é europeia, Umbanda também é indígena, e esses conceitos todos formataram Umbanda.
Mas nós precisamos buscar a nossa ancestralidade. E quais são os nossos caboclos lá atrás? Nós precisamos buscar os nossos pretos velhos lá atrás e fazer um trabalho aberto para todas as pessoas. Muitos discutem também atualmente sobre a presença de pretos velhos, porque a imagem do preto velho lembraria aquele episódio doloroso da história do Brasil por quase 400 anos de escravidão, infelizmente, nesse país, onde muitas pessoas foram humilhadas, muitas pessoas ainda são tratadas com preconceito nesse país, infelizmente, e que traz toda essa carga de lembranças negativas para os tempos atuais. Muitos gostariam de deletar a figura do preto velho, para que ninguém mais lembrasse de cativeiro, de escravidão e tudo, todas essas histórias tristes do país. Só que nós lembramos uma coisa: são essas histórias tristes que devem ser recordadas para que nunca mais sejam repetidas. Quando vem um preto velho falando errado, um português errado, porque ele traz ainda muito a presença da sua língua nativa e coisas assim, ele nos recorda esse tempo doloroso da história do país, quase a nos pedir que nunca mais isso aconteça. Nós sofremos muito. E fala de uma coisa que muitos estrangeiros, muitas pessoas chegaram até mim e perguntaram, muitas vezes, como é possível você ter uma entidade como um preto velho que passou horrores, e não só o preto velho, o indígena também. O indígena também foi escravizado, e muitos de vocês não sabem, ou muitos de vocês até ignoram isso. Mas tanto o indígena quanto o próprio africano, especialmente os africanos, eles trazem essa bagagem espetacular de perdão. O preto velho é o maior exemplo do amor cristão que pode haver. É aquele exemplo de Jesus na cruz, que ele diz, perdoai porque eles não sabem o que fazem. É fato. O preto velho hoje, quando ele incorpora em pessoas e trabalha e ajuda todo mundo, ele trabalha para pessoas de todas as etnias, cores possíveis. Ele trabalha com o mesmo amor para os descendentes de africanos, ele trabalha com o mesmo amor para os descendentes dos europeus, que um dia o escravizaram com o mesmo amor, entendendo com clareza que mais do que um corpo, que uma cor de pele, que sabe-se Deus o que temos, é o espírito que está ali dentro, o espírito que está necessitado, e é esse espírito que ele abraça e ajuda. E muitas pessoas lá fora não consegue compreender como é que um espírito que passou tanto trabalho, tanta injustiça, tem tanto amor para dar para justamente esses que o perseguiram. Como eu falei, amor cristão. E isso é uma coisa que a gente desenvolve com milhares de vidas, com muito aprendizado, quando a gente é capaz de amar todas as criaturas do universo sem perguntar quem são e de onde vêm, dando o mesmo amor e o mesmo apoio para todos. Isso Jesus fazia, e isso os espíritos de luz que vêm na nossa Umbanda, como o próprio preto velho, é a maior lição de vida para todos nós. Umbanda verdadeira, ela é simples. Umbanda verdadeira, ela não tem aparato. Umbanda verdadeira tem resultado. E quando eu falo simples, não significa pobreza. Muitas vezes eu vi terreiros falando bem. Muitas vezes eu vi terreiros com estufados alcochoados para assistência, com uma luz imensa de trabalho. E eu vi terreiros com banquinhos de madeira bem simples, que não tinha energia nenhuma. Então vocês vejam que não é a aparência de um terreiro que importa, mas a simplicidade que reina ali dentro. É aquele amor fraterno, onde o dirigente não enxerga os seus médiuns como um colaborador qualquer. Não, ele enxerga como uma família. Ele se importa com todos, ele se dói com todos. E quando o problema não pode ser resolvido, ele ao menos consola. Sim, ele consola com aquele amor que só uma pessoa que ama muito é capaz de dar. Isso não é fácil, não. Mas uma Umbanda verdadeira tem dentro do coração.
Uma Umbanda verdadeira nunca vê cliente, nunca vê colaborador, nunca vê dinheiro. Ela não dá prioridade para essas coisas. Ela sabe que precisa sobreviver. Ela sabe que precisa manter as suas contas pagas. As paredes pintadas, algum banco para sentar e a luz paga. Porque a luz, atualmente, é bem cara em todo lugar. Mas ele se preocupa com a vida material, mas não dá prioridade. Nem trata as pessoas de forma diferente. As pessoas mais ricas serão tratadas do mesmo modo que as mais pobres. As mais cultas vão ser tratadas do mesmo modo que as mais simples. E todos serão tratados com amor. Isso que eu chamo simplicidade. Bem diferente do aparato, do pavoneamento de alguns terreiros, de alguns dirigentes, que lá se acham a cerejinha da Aruanda, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mesmo sendo uma Umbanda verdadeira, existe a sua adaptação em lugar, tempo, região, país. Serão umbandas diferentes, mas todas elas guardam a mesma essência. E essa essência, eu vou resumir numa pequena frase dita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, no primeiro dia quando ele se manifestou. Ele explicou que Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Ele resumiu a Umbanda nisso, era caridade. Ele não perguntou como é que era, como é que tinha que ser, não. Quem trouxe essas regras depois, principalmente, foi o orixá Malê, junto a Zélio, que foi trazendo todas essas regras, essas normas, essa estruturação que ela necessitava. Mas o grande interesse da espiritualidade na Umbanda é caridade. E o que é a caridade? Umbanda verdadeira faz. Umbanda verdadeira, ela trabalha regularmente na caridade. Ela abre as suas portas para atender a todas as pessoas, sem perguntar o nome, de onde vem e o que tem. Ela atende a todas as pessoas. Muitas pessoas passam e você nunca fica sabendo sequer o nome delas. Mas elas receberam ajuda, elas receberam uma palavra de apoio, elas receberam toda a energia necessária para resolver seus problemas lá fora. Isso a Umbanda verdadeira faz. A Umbanda verdadeira, ela trata e tem regularidade nos trabalhos de caridade. Muitos acham que regularidade é fazer lá uma sessão de 6 em 6 meses, de ano em ano, na festa vem o guia também não fala nada, né? O guia só chega, abana para o povo e sobe e vai embora. Você viu o caboclo, você viu o preto velho, não é assim. Umbanda verdadeira tem aquele trabalho regular, todas as semanas, de 15 em 15 dias, tem que haver o trabalho. E nesse trabalho ela atende todas as pessoas sem nenhum interesse. Isso é Umbanda verdadeira. Isso é Umbanda que nós esperamos encontrar pela frente. Uma das coisas importantes que torna a Umbanda tão fascinante. A Umbanda fala a língua do povo, a linguagem do povo. Qualquer pessoa de qualquer nível intelectual se sente acolhido dentro dela. Porque a Umbanda é também, como a imagem que o Caboclo das Sete Encruzilhadas resumiu, se assemelha à Nossa Senhora da Piedade, que inclusive deu nome ao primeiro terreiro de Umbanda aberto pelo Caboclo, que é aquela que acolhe Jesus que desce da cruz, aquela que abraça todas as pessoas sem distinção, aquela que acalenta, que coloca muito próximo ao coração e tenta ajudar. Esta Umbanda é a Umbanda verdadeira, a Umbanda que acolhe, a Umbanda que fala todas as linguagens, a Umbanda que pode ser entendida pelo maior intelectual com a pessoa mais simples. Todos se sentem importantes dentro dela, todos se sentem acolhidos. E o dirigente tem por dever, como eu falei há pouco, tratar bem aquele que é o doador, aquele que mais coloca, vamos dizer assim, dinheiro dentro de um terreiro para ajudar. Como aquele que às vezes não tem nem muito o que comer durante o dia. Mas todos são tratados com respeito, com carinho e sempre nivelando, dando a possibilidade que todos consigam participar e que todos possam ser acolhidos. Isso nós esperamos dos dirigentes. De onde vêm as nossas entidades também?
A Umbanda verdadeira sabe disso. Não necessariamente foi um caboclo, não necessariamente foi um preto velho. Às vezes, como vários textos importantes nos falam, como a própria obra de Leal de Souza nos diz, e nós deixamos aqui para vocês a imagem da capa do livro de Leal de Souza, ele nos fala e nos alerta muito bem que as entidades podem ter qualquer tipo de procedência. Mas para trabalhar na Umbanda, eles se travestem, eles se vestem na roupagem de um caboclo ou na roupagem de um preto velho. O próprio Orixá Malê, que vinha em Zélio Fernandino de Moraes, segundo as palavras do próprio irmão Gabriel Federici, que nos alertou sobre esse detalhe, ele era um rajá vindo do Himalaia. Sim, ele veio do outro lado do mundo, essa entidade. Tinha aquele conhecimento, imagina, enorme do Oriente consigo, inclusive das próprias raízes indianas, que o Tibete também tem muita fortaleza desse tipo de conhecimento. E trouxe para dentro do terreiro e se manifestava como uma entidade. Muito caboclo, muito preto velho vem assim. Depois ele vai contar, eu tenho origem tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O próprio caboclo Ogum dos Ventos, vamos dar um exemplo do nosso terreiro. Não necessariamente não aconteça no seu, acontece em todos. O caboclo Ogum dos Ventos, ele tem um conhecimento médico enorme. Já ouvi ele falando, às vezes, conselhos, usando linguagem, palavras que o médium não conhece. Terminologia médica, muitas vezes, para conhecimentos que com certeza o médium não conhece. Então, um dia eu perguntei para ele, meu pai, o senhor, mesmo sendo esse caboclo e tal, maravilhoso, o senhor veio da onde? E aí um dia ele me relatou, eu fui médico na Primeira Guerra, ele disse. Eu fui um dos muitos médicos da Primeira Guerra e trabalhei em campo de batalha para ajudar as pessoas. E hoje eu tenho a graça, a oportunidade de vir como chefe de terreiro ao lado do preto velho desse terreiro para ajudar as pessoas. Não se surpreendam com essas palavras. Se vocês consultarem, perguntarem a seus guias, de fato, quais as lembranças mais recentes, enfim, eles vão contar coisas assim. E não necessariamente tenham sido escravizados ou até caboclos. Muitas vezes não foram, mas afinizam com esse tipo de linha. Um médico, por exemplo, como é esse caso do caboclo, ele tem um conhecimento de substâncias, de energias da natureza imenso. Porque com certeza ele não ficou só interessado em conhecer remédios de laboratório, né? Ele conhece a medicação das matas, das folhas, das árvores para ajudar as pessoas. E conta também com entidades que realmente são caboclos, que estão no fundo das matas e que trazem esses recursos espirituais desses ambientes até ele. Então, vejam só, que coisa extraordinária. E não é algo que nós possamos dizer assim, que extraordinário, que bonito. Ele foi médico, ele foi europeu, não interessa isso. Isso não é importante. O que é importante é o conhecimento e que temos entidades de todas as procedências possíveis e imagináveis conosco. Isso se espera de uma Umbanda verdadeira. Não entidades bitoladas, vamos dizer assim, a um único histórico. Nós encontramos espíritos que evoluíram em milhares de reencarnações até atingir o grau de chefes de corrente, chefes de terreiro e de legiões. Muitos também cometem alguns erros para formar a sua Umbanda verdadeira, ou em busca dela. Fica naquele corre-corre de gira, entrando e saindo de terreiros, fazendo todos os cursinhos possíveis e imagináveis, às vezes com pessoas não tão qualificadas. Volta com mais dúvida do que quando chegou. Você quer ter a Umbanda verdadeira perto de si? Duas coisas. Procure trabalhar na caridade. Dedique parte do seu tempo, poucas horas durante a sua semana, para ajudar as pessoas sem interesse. E esteja aberto às informações, ao conhecimento de todas as procedências.
E quando eu digo de todas as procedências, significa que você não fica dentro de um terreiro só dizendo assim: ah, eu aprendi a colocar o copo d'água ali. Tá bom para mim. Não. Entenda o que é a água, o que a água faz, o que é possível ser feito de imantação na água para entender a riqueza espiritual que nós temos dentro dos terreiros. E esperamos que cada um de vocês encontre a sua Umbanda verdadeira ou que faça a sua Umbanda verdadeira, onde todos são acolhidos com amor e onde é feita a caridade. Essas poucas horas da semana onde você dedica o seu corpo, a sua mediunidade para ajudar a quem necessita. Então agora, nesse momento, passaremos para o iluminado, o maravilhoso, o incrível Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Gostou? Então até a semana que vem, quando nos encontraremos, sempre com assuntos maravilhosos que vai agregar e trazer o seu coração cada vez mais para perto dessa Umbanda verdadeira que tanto amamos. Então, até lá!